Você não está fracassando porque é burro, nem porque te faltam oportunidades. Você está fracassando porque entregou sua alma ao prazer. Enquanto você perde horas com pornografia, redes sociais e distrações, outros homens, que escolheram o caminho mais difícil, estão construindo impérios em silêncio. Eles entenderam algo que você ainda ignora. O desejo descontrolado é a prisão mais confortável do mundo. Você não é livre. Você é escravo de impulsos que sequer percebe. E quanto mais você busca prazer, mais fraco você se torna. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho de volta? Uma trilha secreta que os homens mais poderosos da história percorreram, onde o prazer não é o inimigo, mas a prova. E só quem o vence desperta seu verdadeiro poder. Neste vídeo, vamos te mostrar por que a maioria dos homens fracassa, como o desejo é usado como uma arma contra você, e o que fazer para recuperar sua força, sua clareza e seu destino. Vivemos na era do prazer imediato. Nunca foi tão fácil satisfazer um desejo, um clique, uma imagem, um vídeo. A comida chega até a sua porta. O corpo que você deseja está a um deslizar de dedo. Tudo está ao seu alcance. Tudo, exceto aquilo que realmente importa. Você pode estar cercado de estímulos, mas dentro de você, lá no fundo, algo está morrendo. A chama da vontade, o motor da disciplina, o chamado para ser mais do que apenas um consumidor de sensações. O homem moderno foi treinado para acreditar que prazer é liberdade. Mas essa é a mentira mais doce já contada. A verdade é brutal. Quanto mais você busca prazer, mais fraco você se torna. E pior, mais fácil de controlar. Eles não precisam mais de grilhões, exércitos ou censura. Hoje, o controle vem em forma de vício. Eles te oferecem prazer e você entrega sua alma sem resistir. Você percebe isso quando tenta parar. Tenta passar um dia sem redes sociais, tenta parar de se masturbar, tenta manter o foco por mais de uma hora. Mas algo dentro de você, algo mais forte que sua razão, te puxa de volta. Esse é o império da carne. Um sistema invisível, onde os impulsos mandam e a consciência obedece. Você pensa que está no controle, mas não está. Você acha que decide, mas está apenas reagindo. O desejo é como um rei tirano. Ele não se satisfaz com pouco. Hoje é um vídeo. Amanhã é outro mais extremo. Hoje é uma distração. Amanhã, uma compulsão. E quando você percebe, sua vida foi consumida por prazeres que nunca preencheram nada. E é nesse ponto que muitos homens se perdem para sempre. Mas alguns, poucos, sentem algo diferente, um incômodo, uma inquietação, uma sensação de que estão sendo enganados, usados, manipulados por forças que não compreendem. Esses homens começam a enxergar, eles notam que o corpo está mole, a mente está dispersa, a energia vital se esvaindo, e então vem o pensamento: não era para ser assim. Esse é o começo do despertar, o momento em que o herói, ainda coberto pela névoa do desejo, dá o primeiro passo, mesmo que pequeno, para fora do império. Mas sair não é fácil. O império da carne não libera seus súditos com facilidade. Ele zombará de você, te tentará e te fará sentir fraco por tentar resistir. Porque ele sabe, um homem que domina seus impulsos não pode ser dominado por ninguém. E é por isso que ele teme que você desperte. Porque se você acordar, se você realmente acordar, nada mais será capaz de te parar. Você não está sozinho nessa queda. Muitos já passaram por ela. Homens poderosos, lendários, capazes de comandar exércitos e inspirar multidões, mas que fracassaram miseravelmente no momento em que se deixaram guiar pelo desejo. Veja Marco Antônio, general romano, braço direito de Júlio César. Um homem feito de estratégia, coragem e força. Mas ao cruzar com Cleópatra, a rainha do Egito, esqueceu Roma, esqueceu César, esqueceu a missão. Escolheu o prazer e perdeu tudo. O império, o
respeito e a própria vida, morreu não como herói, mas como um homem vencido pela luxúria. Veja o rei Davi, escolhido por Deus, vencedor de Golias. Um símbolo da virtude e da justiça, até o dia em que desejou Batseba, esposa de outro homem. Desejou tanto que mandou matar o marido dela para tê-la só para si. E com isso, manchou sua linhagem, dividiu seu reinado e arrastou tragédia para sua casa. Veja Salomão, o mais sábio entre os reis. 1000 mulheres, 1000 alianças, 1000 distrações. No fim, seu coração se afastou do propósito, e sua sabedoria, que era dom divino, tornou-se ruído. Esses homens não eram fracos, eles tinham o mundo nas mãos, mas perderam tudo por não dominarem o que carregavam dentro de si. Você entende o que isso significa? Se até os maiores reis caíram, o que acontece com você, um homem comum, cercado de estímulos, sem muralhas nem servos, vivendo numa era onde o prazer é onipresente, gratuito e viciante? O colapso do homem moderno não é exceção. É a continuação de um padrão ancestral. Quando o desejo governa, o império cai. Quando o prazer reina, a alma apodrece. Esses relatos não são lendas para entreter, são alertas para despertar. Mas aqui está o paradoxo. Mesmo diante do exemplo dos grandes que caíram, a maioria dos homens ainda recusa o chamado à mudança. Eles zombam da ideia de disciplina, confundem liberdade com indulgência, preferem o prazer curto à glória duradoura. Eles seguem o caminho mais fácil, o caminho dos que esquecem a própria história. E por isso, repetem os mesmos erros. Mas você, que ainda está aqui, ouvindo estas palavras, talvez já tenha entendido algo. Talvez, dentro de você, tenha começado a surgir o arquétipo do guerreiro, aquele que decide resistir, não por moralismo, mas por instinto de sobrevivência, por desejo de algo maior do que orgasmos e distrações, um legado. E todo legado começa com uma decisão. Eu não vou cair como eles caíram. Eu vou dominar o desejo antes que ele destrua o que estou tentando construir. Esse é o ponto onde o herói olha para a queda dos outros e diz: comigo será diferente. Mas dizer não basta, porque o verdadeiro teste ainda está por vir. O maior vício do século XXI não é a droga, não é o álcool, é o prazer fácil. E o que torna esse vício tão perigoso é que ele não parece um inimigo. Ele se disfarça de liberdade, de entretenimento, de cuidado pessoal. Mas por trás da tela, do vídeo, do clique, há um mecanismo de controle muito mais antigo do que você imagina. Veja bem, cada vez que você cede ao impulso, o cérebro libera dopamina. É uma explosão química, um prêmio. Mas essa explosão vem com um custo, porque o cérebro, assim como o corpo, se adapta. Aquilo que ontem te dava prazer, hoje já não basta. Você precisa de mais, mais forte, mais intenso, mais rápido. E assim, o ciclo começa. Você acha que está no controle, mas é o seu cérebro que está te condicionando a repetir comportamentos que desgastam sua energia vital. Você acorda cansado, sem foco, sem ambição, mas não sabe por quê. Você está dentro de um ciclo de dopamina, e cada prazer que você consome, pornografia, redes sociais, comida, distrações, reforça esse ciclo, como uma coleira invisível, apertando um pouco mais a cada dia. Agora entenda, isso não acontece por acaso, é um sistema. Plataformas foram desenhadas para prender sua atenção. Vídeos foram feitos para provocar o máximo estímulo no mínimo tempo. Influenciadores, séries, algoritmos, todos competindo para ativar seus impulsos primitivos. Eles sabem exatamente o que você quer ver. E vão te dar isso. Não para te empoderar, mas para te manter fraco. Porque um homem que precisa de prazer constante é um homem previsível. E um homem previsível é um homem fácil de controlar. Você já tentou passar uma semana sem masturbação?
sem redes sociais, sem buscar gratificação rápida, é um inferno. Você sente ansiedade, impaciência, vazio, porque o corpo está viciado, o prazer virou muleta, e sem ele, você não sabe andar. Mas aqui está o ponto-chave. Essa dor que você sente na abstinência não é fraqueza, é o seu corpo gritando que está quebrado. É nesse momento que você percebe, ele não está apenas distraído, ele está envenenado. E só existe um caminho: quebrar o ciclo. Mas quebrar esse ciclo exige algo que muitos perderam: força de vontade. E a força de vontade não nasce do nada. Ela nasce da consciência, da raiva justa, do desejo de se libertar. É quando você começa a perceber: se eu continuar assim, não vou apenas perder meu tempo, vou perder minha vida. E é aí que ele começa a escolher. Um dia, uma decisão, uma batalha por vez. Porque ele entendeu que o prazer não é o problema. O problema é viver como se nada fosse mais importante do que ele. Existe algo ainda mais perigoso do que ser fraco. É ser previsivelmente fraco, ser alguém que qualquer um pode manipular com meia dúzia de palavras e uma promessa de prazer. Um homem dominado pelo desejo é como um cofre com a senha escrita na tampa. Qualquer pessoa com um pouco de malícia pode acessá-lo. E o que está lá dentro não é dinheiro, é energia, é tempo, é futuro, é poder desperdiçado. Você acha que está no controle, mas seus desejos te entregam. Te entregam para empresas que lucram com sua atenção. Te entregam para sistemas que precisam de você viciado. E muitas vezes te entregam para pessoas que sabem exatamente onde te atingir. Veja os reis da história que foram derrubados não por guerras, mas por amantes. Veja os impérios que ruíram porque homens não resistiram ao toque de uma mulher, ao prazer de uma noite, ao gosto do proibido. Isso não é sobre demonizar o sexo ou as mulheres. É sobre entender que quem controla o seu desejo, controla você. E quem não entende isso, paga caro. Porque existe um tipo de mulher que não busca amor, mas vantagem. Ela enxerga o homem fraco não com ternura, mas com estratégia. Ela testa limites, observa fragilidades. Ela percebe quando você se dobra por um elogio, por uma foto, por uma ilusão. E uma vez que sabe onde te ferir, ela nunca mais precisa levantar a voz. Basta seduzir, basta sorrir, basta sumir. E não são apenas pessoas. São plataformas, produtos, influenciadores, gurus. Todos eles sabem. O homem desgovernado paga para ser dominado. Veja como você age quando está com desejo acumulado, sem autocontrole. Você aceita qualquer conversa, faz escolhas impulsivas, compra o que não precisa, se expõe, se rebaixa. Tudo isso em troca de um prazer fugaz. E é nesse momento que o sistema sorri. Porque ele venceu. Ele não precisou te prender. Você se entregou sozinho. Você, nesse ponto, já entendeu a prisão. Mas agora, ele enxerga o carrasco e percebe que está sendo usado. Sua fraqueza virou ferramenta, sua distração virou lucro, seu vazio virou mercado. E isso acende algo que a fraqueza não suporta: a revolta. A revolta de ser manipulado, a vergonha de ter cedido e, acima de tudo, o desejo de nunca mais ser escravo. Esse é o ponto de virada, o momento em que você deixa de apenas resistir e começa a contra-atacar. Porque agora ele não está mais lutando só contra si mesmo. Agora ele sabe que está sendo caçado e decide: ou eu domino meus desejos, ou serei dominado pelo mundo. Se você já sentiu sua energia desaparecer sem motivo, se já acordou sem vontade de viver, se já olhou para o espelho e não reconheceu mais o homem que deveria ser, então você já começou a cair. Mas não se engane, essa queda não é visível. Ela não vem com explosões ou tragédias. Ela vem em silêncio, como ferrugem. Ela corrói sua alma pouco a pouco. E quando você percebe,
A masculinidade já foi arrancada de você. O homem que se entrega ao prazer como estilo de vida começa a murchar por dentro. Seu olhar perde firmeza, sua voz perde autoridade, sua presença desaparece. Ele já não lidera, ele agrada, ele já não cria, ele consome. E isso tem um nome: castração espiritual. É quando o homem ainda está vivo, mas sua essência masculina foi apagada. Não estou falando apenas de força física. Estou falando de visão, disciplina, ambição, capacidade de suportar dor e fazer o que precisa ser feito. Estou falando da centelha que moveu civilizações, inventou máquinas, construiu cidades e defendeu famílias. Essa centelha é a energia vital masculina, e ela é alimentada por propósito, mas ela é devorada pelo vício. Cada vez que você se rende ao prazer sem propósito, você perde um pouco dessa energia. Cada clique, cada escape, cada entrega sem controle é como abrir um furo no casco de um navio. O homem começa a afundar, mas acha que está navegando. E então surgem os sintomas: falta de vontade, falta de foco, falta de coragem, falta de testosterona, falta de direção. E a sociedade moderna chama isso de normal. Diz que é parte da vida. Diz que é saudável se permitir. Mas é mentira. O que é normal hoje seria visto como fraqueza fatal pelos homens do passado. Homens que entendiam que a vida é luta e que o prazer é apenas uma pausa entre batalhas. A cultura moderna zombou desses valores, fez da disciplina algo ultrapassado. Fez do homem um palhaço, um viciado, um fantoche sorridente. Mas agora, algo está mudando. Porque alguns homens estão acordando. Eles estão percebendo que não há orgulho em viver para buscar prazer. Que um legado não se constrói com orgasmos, curtidas ou distrações. E que o verdadeiro masculino não morreu. Apenas foi sufocado. E quando esse masculino desperta, ele volta com sede de propósito, com raiva da fraqueza, com vontade de restaurar o que foi perdido. Esse é você, no fundo do abismo. Mas é também o momento em que ele encontra sua força mais bruta, porque ele percebe que não precisa mais fugir da dor, ele precisa usá-la, e com essa raiva sagrada ele começa a subir. Mas agora, mais frio, mais consciente, mais determinado. Ele entendeu que o prazer desgovernado não é só perda, é castração, é morte em vida. E você jura para si mesmo: se eu tiver que morrer, que seja lutando, mas nunca mais como um escravo sorridente. A maioria dos homens tenta vencer o desejo lutando contra ele, como se o impulso fosse um inimigo que precisa ser destruído. Mas essa é uma batalha perdida, porque o desejo não desaparece. Ele é parte de você, é parte da natureza. O que os fracos fazem? Cedem. O que os ignorantes fazem? Reprimem. Mas o que os sábios fazem? Transmutam. Transmutar é transformar. É pegar uma energia bruta, como o desejo sexual, a raiva, a carência, e canalizar tudo isso para um objetivo maior. É transformar desejo em disciplina, fome em foco, falta em força. A tradição tântrica, os mestres taoístas, os alquimistas medievais, todos sabiam disso. Eles não pregavam o celibato como fuga, mas a sublimação como conquista. Eles sabiam que a energia sexual é a força mais potente que um homem carrega e que, se ele aprender a dominá-la, pode usá-la como combustível para criar, liderar e construir. Napoleon Hill escreveu: "O desejo sexual é o mais poderoso de todos os impulsos humanos. Aprenda a transmutá-lo e descobrirá um novo tipo de genialidade." Carl Jung entendia o mesmo. Ele via o desejo como um símbolo arquetípico, algo que, quando reprimido, se transforma em sombra, mas quando integrado, se transforma em poder. E você já sentiu isso. Nos dias em que você diz não ao prazer fácil e diz sim à dor produtiva, algo muda. Sua mente clareia, sua voz firma.
Sua postura muda. Você sente a força voltando. É o começo da transmutação. O momento em que você para de desperdiçar sua energia com distrações e começa a usá-la para construir o seu legado. Pode ser no treino, num projeto, num livro, na sua empresa, na sua fé, na sua missão. Cada vez que você canaliza sua energia, você eleva sua frequência. Você vira o homem que constrói em vez de consumir, que conquista em vez de mendigar, que domina o próprio corpo e não é mais dominado por ele. E é aí que o mundo muda, porque o mundo respeita o homem que domina a si mesmo. Ele é visto, ele é seguido, ele é lembrado. Mas a transmutação exige 3 coisas: consciência, saber onde está perdendo energia; resistência, aguentar o impulso e convertê-lo; direção, ter um propósito maior que o prazer. Sem propósito, não há transmutação. O homem precisa de uma missão, algo tão grande, tão importante, tão verdadeiro, que tudo o mais se torna pequeno perto disso. Quando você tem isso, as tentações perdem força, porque você agora tem algo mais importante para proteger. Esse é o novo homem. Não o que nega o desejo, mas o que o domina. Ele olha para os que ainda estão presos e não sente superioridade, sente compaixão, porque ele também já esteve lá, mas escolheu subir. E agora ele vive com uma nova lei. Nada me domina além da minha missão. No fim, só restam 2 caminhos. E não importa quantas desculpas o homem invente, você vai ter que escolher. Ou você vive como todos, ou vive como poucos. Ou você passa pela vida buscando conforto, distração, prazer e morre como mais um. Ou ele constrói algo com o que tem, transformador em força, desejo em criação, e se torna inesquecível. Essa é a escolha final, não entre prazer e dor, mas entre facilidade e propósito, entre prazer agora ou honra eterna. Você pode continuar vivendo como vive, correndo atrás do que alivia, mas nunca resolve, rindo com vídeos, se distraindo com desejos, apagando o vazio com vícios. Mas tudo isso é vida descartável, e você sabe disso. Você sente isso quando vai dormir, sente quando olha para sua própria história e não vê crescimento, sente quando percebe que está mais fraco, mais confuso, mais perdido do que antes. E a verdade mais dura: ninguém vai te salvar. Ninguém vai bater à sua porta e te entregar disciplina, clareza ou direção. Isso é missão sua, sua dor, sua batalha, seu renascimento. Mas se você decidir se levantar e tomar o controle do que consome sua alma, então o mundo vai mudar. Você vai ver que nada é mais forte do que um homem que se reconstruiu. Nada é mais respeitado do que um homem que dominou seus próprios demônios. Nada é mais poderoso do que um homem que escolheu o legado, e não a fuga. E aqui está o segredo. Você não precisa ser famoso, não precisa ser rico, não precisa ser perfeito, mas precisa ser íntegro com sua missão e fiel ao seu caminho, porque o mundo moderno vai continuar oferecendo prazer, vai continuar tentando te distrair, vai continuar rindo dos que resistem. Mas você não está aqui para agradar o mundo. Você está aqui para cumprir um destino. E se esse destino exige sacrifício, foco e renúncia, que assim seja. Porque ao final da vida, só uma pergunta vai importar: eu vivi como um rei ou como um servo do meu próprio desejo? Você pode morrer como mais um, ou viver como uma lenda. E essa escolha, agora, é sua. Se essa mensagem te tocou, compartilhe com alguém que precisa despertar. Inscreva-se no canal O Buscador e venha com a gente nesse caminho de renascimento, propósito e verdade, porque no fim, o legado pertence àqueles que recusaram o prazer fácil e construíram algo eterno. Obrigado por assistir.